Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o assunto agora é futebol. Futebol e dinheiro, e planejamento financeiro e bola rolando. Nosso convidado é o Léo, zagueiro do Cruzeiro, meu time. Tudo bem, Léo? Ô, Léo, acho que você está no mudo. Tá não? Então, peraí, Léo. Peraí que seu som... Cadê o som do Léo? Léo, seguinte, enquanto isso eu vou apresentar o Marcelo. Eu peço para você sair do link e voltar, tá? Por favor. Enquanto isso eu vou apresentando para vocês o Marcelo Claudino, que é CEO da Top Soccer e da Top Consulting. É o seguinte, gente, aqui na Genial a gente tem um braço aqui da Genial chamado Genial Excellence, que é uma empresa que atende atletas e celebridades, e o Léo está nesse time, está nesse grupo. E a gente trabalha em parceria com a Top Soccer, que é uma empresa que auxilia no planejamento contábil, jurídico e financeiro dos atletas. E o Marcelo é o CEO da Top Soccer. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, Léo. Prazer estar participando com vocês aqui hoje. Prazer todo meu. Ô, Léo, será que seu som está funcionando agora? Deixa eu ver. Voltou? Vê se meu áudio aí tá pegando. Voltou, bem-vindo, meu querido. Obrigada por você estar aqui, tá? Muito obrigado, é um prazer estar participando com vocês, é um prazer estar participando também, Marcelo, tamo junto. Grande prazer estar participando da live genial aí. Isso aí. Ô, Léo, porque assim, não é de hoje que a gente conversa sobre que as pessoas, que é assunto, que é uma curiosidade das pessoas, a relação que os jogadores de futebol têm com o dinheiro, porque muitos jogadores de futebol vêm de famílias humildes e, de repente, têm um salário altíssimo, muitos não sabem administrar, muitos vão lá comprar tudo em imóveis, porque é o que a gente, todo mundo, o Brasil cresceu, né? Todo brasileiro cresceu ouvindo, que o seguro é imóveis, e também esse não é o caminho. Então, a gente vê muitas coisas desencontradas, mas eu imagino que hoje em dia, com assessorias tipo a Top Soccer, a Genial Excellence, os jogadores já estejam com a cabeça mais aberta ou mais conscientizados da importância que é de cuidar da grana deles. Ainda mais que atletas de um modo geral, se aposentam muito cedo, pelo menos dessa carreira, depois tem que mudar para outra carreira que de repente não vai remunerar tão bem. Bem, quero ouvir você. Você está na Top Soccer, né? E na Genial é mais recente, mas você começou a cuidar da sua grana há 7 anos, né? Queria que você contasse para a gente como era a sua relação com o dinheiro e como é que ela ficou depois que você ganhou esse auxílio, que você conseguiu esse auxílio. Eu falo assim, pessoalmente também o cenário assim para os atletas, né? Eu venho de um lar assim da minha mãe muito trabalhadora, né? Um lar que minha mãe assim sempre foi uma guerreira e uma economista, vamos dizer assim, da maneira dela, né? Sem muito conteúdo, sem muito ensinamento, sem muita disciplina, né? De informações, mas ela conseguiu criar 3 filhos assim, né? 3 filhos da forma dela, e ela sempre na cabeça dela teve aquela ideia de guardar dinheiro na caderneta de poupança, né? E eu fui levando isso comigo, assim, né? De aprendizado de mãe, de sempre guardar dinheiro, de sempre economizar, de ter uma vida regrada, né? Eu sempre, o Marcelo até brinca comigo, né? Eu sempre tenho algum dinheirinho sempre guardado debaixo do colchão, alguma coisa assim. Mas eu sou um cara sempre muito seguro, assim, em relação a dinheiro, às finanças, assim, que eu tenho. E antes de conhecer a Top Soccer, eu tinha alguns métodos, assim, né? Mesmo sem ter o conhecimento, sem ter nada, eu guardava dinheiro. E às vezes colocava no banco, às vezes comprava consórcio, achava que estava guardando dinheiro. Comprava título de capitalização, comprava todos os produtos de banco para guardar dinheiro. E muitas vezes era uma questão que eu, por falta de conhecimento, por falta de instrução, era uma maneira que eu tinha de poder guardar o dinheiro que eu tinha, né? E até então, depois, conhecendo a Top Soccer, já vão fazer 7 anos que a gente trabalha junto já. O trabalho da Top Soccer assim, foi sensacional, tem sido sensacional, da questão de organização, de direcionamento de investimentos, de uma questão assim que diversificar alguns investimentos e o planejamento que a gente tem na nossa carreira, como você mesmo disse, né, uma carreira totalmente incerta, com pontos de interrogações, em um ano você pode ter um contrato, big contrato, mas 5 anos depois talvez a sua carreira acabe, né? A grande realidade dos atletas hoje
é muito difícil, assim, né? Porque você percorre uma carreira incerta, salvo aquelas exceções que você tem 15 anos, 20 anos de carreira, que é uma questão assim que você tem que se manter sempre em alta, buscando, fazendo o melhor, né? Mas a grande realidade dos atletas hoje é uma realidade difícil, assim, porque por falta de conhecimento, por falta de assessoria, por ter, às vezes, achar que a companheira ou o pai, né, ou algum parente saibam, né, administrar, até mesmo empresários, né, saibam administrar as carreiras ou as situações financeiras dos atletas, mesmo sem ter curso nenhum, sem ter essa especificação nenhuma do mercado financeiro, e acabam passando uma certa dificuldade, né, em si. Os atletas hoje em dia, eles eu falo sempre assim, né? Quando a gente quer melhorar a nossa nutrição, a nossa forma de comer, a gente procura um nutricionista. Se a gente quer melhorar a nossa saúde, a gente vai no endocrinologista, vai no médico. Se você quer melhorar a sua saúde financeira também, procure um recurso, procure uma ajuda de um profissional também no meio, no ramo, para te organizar e que você tenha essa saúde financeira muito positiva para você, né? Mas, Léo, só tirar uma dúvida, assim, você tem quanto tempo de carreira? Eu já vou fazer 15 anos de carreira já. Então, você já tem 15 anos como jogador de futebol, então já tem 15 anos que você tem uma remuneração decente, vamos dizer assim. A gente não precisa também dar números aqui, que ninguém vai abrir intimidade aqui, não precisa não. Mas você está há 7 anos com essa assessoria profissional. O que deu o estalo para você, depois de 7, 8 anos que você já era profissional, que deu o estalo e falou, não, vou largar de poupança e título de capitalização em consórcio e vou para uma coisa profissional? Na verdade, essas questões sempre me incomodaram, assim, de ter um serviço de contabilidade, um serviço financeiro que trabalhasse para mim, né, que visse da maneira específica para mim, porque como a carreira ela é incerta e é muito rápida, eu tenho que evitar muitas vezes os erros, né? Quanto mais erros eu evitar, menos problemas eu vou ter lá na frente. Então, eu necessitava de uma pessoa que trabalhasse para mim. Coincidentemente, através do Tinga, que conheceu o Marcelo, que nos apresentou a Top Soccer, nos me ligou assim a eles e a gente começou a trabalhar junto, onde eu já necessitava desse tipo de trabalho que trabalhasse com o meu perfil, com a minha maneira de pensar, projetando e planejando, né, até mesmo o durante e o pós-carreira, né, que é uma coisa que sempre me incomodou e sempre eu fiquei preocupado em relação ao pós-carreira, de ter uma carreira equilibrada e também conseguir se sustentar e ter os meus recursos também no pós-carreira, né? Isso aí. Ô, Marcelo, então conta pra gente esses erros, vou colocar aqui entre aspas, assim, mas isso que o Léo fazia antes de título de capitalização, esse tipo de coisa, isso é um erro comum? Ou quais outros erros comuns que os atletas cometem? Isso que eu falei de imóvel, porque uma vez eu participei de um evento que tinha um ex-capitão do Corinthians, que ele falava isso, que conhecia pessoas que colocavam absolutamente todo o dinheiro em imóveis. Então, na hora que precisasse de uma grana, tinha que vender um apartamento, que é uma coisa, né, que é uma coisa bem custosa de se fazer. Então, quais são os erros mais comuns que os atletas, de um modo geral, cometem? Denise, isso vem realmente da nossa cultura, né? Ou da falta de cultura financeira da nossa população. Geralmente os atletas acabam procurando o investimento em imóveis até pela falta de conhecimento e acabam buscando uma solução mais segura, porque investindo em imóveis ele sabe que aquele recurso está ali, na falta de uma outra opção. Acontece que com a disseminação das informações e com todas as crises que a gente viveu de 2008 para cá, os atletas vêm, e as pessoas físicas em geral, vem aprendendo tanto que a liquidez é importante. E a gente que é um pouco mais experiente, né, viveu outras crises do mercado, a gente sabe como que a liquidez é importante. Quem tem liquidez nos momentos de oportunidade faz bons negócios e acaba sentindo menos esses momentos de instabilidade. Então, com todo esse aumento de informações e com a instabilidade que o mercado sempre vai viver, essa facilidade de
de troca de informações, e principalmente os atletas que vão chegando mais no fim da carreira, eles começam a perceber primeiro que a importância da liquidez no fim da carreira, porque eles vão passar por uma transição de uma profissão para outra. Durante a carreira, alguns erros que os atletas cometem, além de uma maior concentração imobilizando capital em imóveis, é a dificuldade no controle do orçamento, porque geralmente há uma melhoria de contratos ao longo da carreira, eles vão ganhando mais e acabam aumentando também o padrão de vida, porque é da natureza do ser humano buscar um conforto maior, né, melhorar esse padrão. Um outro erro que é bastante comum é a troca, né, de patrimônios ao longo da carreira, veículos, os próprios imóveis, ou seja, muitas vezes essas negociações e trocas constantes de patrimônio levam ao pagamento de impostos desnecessariamente, ganhos de capital. Nem sempre as negociações são as melhores para esses atletas, e isso leva a dilapidações aí do patrimônio. Um outro erro muito comum é a entrada em negócios, né? Entrar na economia real através de negócios próprios, onde muitas vezes ele não está ali no dia a dia para cuidar de uma atividade comercial. Então, muitas vezes aparecem excelentes oportunidades, né? Amigos, parentes, com excelentes ideias, mas sempre sugerindo que ele entre com o capital dele, né? Então, com excelentes propostas de rentabilidades, mas muitas vezes sem um plano de negócios, sem uma análise de viabilidade de negócios, e sem ele, ou alguém de muita confiança, estar presente para poder participar e cuidar do negócio. Uma outra situação que acontece também, que tem que ser olhada com muito cuidado, é que muitas vezes as pessoas que estão ali em volta, né, por mais que estejam bem intencionadas, amigos, familiares, talvez elas não tenham a especialização necessária para tomar algumas decisões em nome do atleta. Então, muitas vezes, isso leva também a más decisões, né? Conselhos que não vão ajudar muito o atleta em algumas decisões, compra de fazendas, compra de determinados imóveis, a entrada em alguns tipos de investimento e muitas vezes até investimentos financeiros também. Então, todas esse conjunto de decisões somados ao longo de uma carreira pode levar o atleta a uma posição de não independência financeira ou até de uma situação não ideal quando ele está no momento de se aposentar. E o atleta ele precisa lembrar que quando ele chega ali aos 35, 38 anos, ele tem pelo menos mais 40 anos para viver em uma outra atividade. Então, ele vai viver dessa reserva que ele formar em 15, 18, 20 anos na atividade que ele tem hoje. Então, muitas vezes, viver só o presente é muito perigoso. Mais 40 anos, de repente, trabalhando ainda, né? Porque de vida ainda pode ter bem mais do que isso, se levar uma vida saudável, pode ter ainda mais do que isso ainda para viver. Agora, Léo, me conta uma coisa. Como é que é você hoje com o seu dinheiro? Você, delega ali para o Marcelo, fala, cuida, depois você me fala? Ou o Marcelo chega para você e fala, olha, tem esse investimento X aqui, é legal. Você sabe onde está a sua grana hoje? Eu sei tudo onde está a minha grana, eu acompanho assim quase que diariamente, né? Porque o legal da Top Soccer, assim, além de fazer um excelente trabalho de organização, de planejamento, eles passam muita informação, né? A gente interage bastante, a gente está conversando sempre, buscando informações, pesquisando o mercado, né? Ultimamente eu estou pesquisando até um pouquinho no mercado de ações e tal, juntamente com o Hudson, que é um outro cara sensacional da Top Soccer, né? E a gente acompanha intensamente, assim, eu sei de tudo, eu acompanho tudo, e o Marcelo mesmo? é um cara que ele sempre brinca comigo, ô Léo, eu sei que você tem um dinheiro aí guardado no colchão aí, tem um dinheiro em algum lugar, porque eu sei que você guarda.
E a minha intenção é essa, é sempre acompanhar, sempre pegar informação, aprender, né? Tá sempre incluído assim nesse mercado financeiro, que é um mercado muito louco também, muito engraçado. Ô, Léo, então eu te convido, Léo, todos os dias, às 8h40 da manhã e às 5h30 da tarde, a gente tem a abertura e fechamento do mercado. É legal, é solto, é divertido. Acompanha aqui no nosso canal, tá bom? Pode deixar, já acompanhei alguns, né? E vou estar sempre Ah, é? ligadinho aí, eu gosto de informação. Já te acompanho, já. Você acha que não? Já te acompanho já faz Ah, um que tempo bom! já, Denise. Ô, gente, logo antes de começar aqui, o Léo estava lembrando que eu fui apresentadora do MGTV, isso na década de 90. Ele era um menino, mas ele lembra de mim. Muito fofo isso, viu, Léo? Muito fofo. Eu lembro. Agora, Léo, me conta uma coisa. Agora, e nesses tempos de pandemia, como é que tá? Vocês tiveram que renegociar salário? Como é que ficou a remuneração dos jogadores do Cruzeiro e, de um modo geral, dos clubes brasileiros? Acho que não só no futebol, né? Hoje o país ele enfrenta uma crise muito grande, né? Não só no futebol, outros funcionários, outras empresas trabalhando com essa redução de salário. E no futebol também acaba não sendo diferente. Nós já tivemos uma redução de salário no início do ano, em janeiro, agora veio a pandemia, tivemos outra redução de salário, né? Uma questão assim de uma crise muito grande assim no país e também no futebol, acaba afetando o futebol também. E, querendo ou não, a gente tem que saber lidar com isso, temos que nos fazer, tem que se virar de uma maneira que a gente, eu praticamente assim, eu já procurei esse trabalho, né, com a Top Soccer, de poder diversificar e ter o maior número de investimentos com alta liquidez, né, D+0, D+1, para que em tempos de crise, em reduções de salário, em tempos de dificuldade, você tenha um dinheiro na mão para que a gente consiga ter um certo poder também de barganha ou até mesmo alguma emergência, né? Você ter o dinheiro físico na mão e saber lidar com ele, que é um momento de crise muito grande, mas é um planejamento que a gente faz durante a carreira toda, como você mesmo disse, né? Quando chegar lá no final, na aposentadoria de carreira, você também ter essa liquidez para poder se virar dessa maneira, né? Mas essa renegociação salarial aí fica para o ano, para o resto do ano todo? Como é que é o contrato que você acertou? Não é para o resto do ano todo, não. Os meses de pandemia, né? São alguns meses de pandemia, até mesmo sem os clubes sem atividades, né? Sem recursos, sem bilheteria, sem os jogos, né? As negociações foi baseada nisso. Tá, e vocês já estão treinando agora, mas ainda não estão jogando, é isso? Já temos um mês já que estamos treinando já com todas as medidas de prevenção, né, de isolamento e tal, cada um treina no seu quadrado ali, e a gente já tem um mês já que estamos treinando dessa maneira, aos pouquinhos, acho que a galera vai pegando a confiança, todo mundo vai pegando a confiança de poder retomar as atividades normais e os jogos já voltarem, né, porque todo mundo precisa voltar ao normal. E como é que foi para você essa crise financeira? Depois eu quero te perguntar isso também, viu, Marcelo, como é que os jogadores, de um modo geral, passaram por essa fase? Porque você que é ligado, você que conhece os seus investimentos, quando você viu Bolsa começar a cair, o mercado começar a sacudir, dólar a subir, como é que você reagiu? Então, a gente assusta, né? Todo mundo assusta, né? E eu não foi diferente, eu assustei, mas por instruções, né? E também por alguns estudos, eu não tomei tanto barro no olho, assim, vamos dizer, né? Em relação à queda da Bolsa. Foram pouquinhos, né? A gente sabe que o comércio, que o mercado, né, é um mercado difícil, principalmente quando acontecem essas crises, mas que, como a gente sempre comenta, né, muitas vezes em uma crise, certas coisas têm uma queda, mas outras têm um certo ganho, vamos dizer assim, principalmente na parte digital, na parte da saúde. Então, tem sempre esse equilíbrio, essa balança que a gente busca, de alguma maneira, equilibrar as finanças e principal de todos é ter a reserva de emergência, que ela é primordial para a gente poder sobreviver a tudo isso, né? Ô Marcelo, de um modo geral, como é que seus clientes lidaram? O pessoal começou a ligar para você assim, meio desesperado? O pessoal assustou muito com essa crise? Como é que foi? Denise, eu acho que esse período a gente se sentiu muito grato e foi uma grande surpresa, assim, o poder da educação financeira, né?
A gente, desde 2008, a gente faz esse trabalho, e é muito interessante a gente dizer, só uma observação, que na nossa empresa os clientes operam, né? Então a gente não toca no dinheiro dos atletas e eles mesmos aprendem a entrar na plataforma, usam os aplicativos. Então a gente não tem contato com os recursos dos clientes, isso é muito legal. Então, quando veio a crise, a gente intensificou o nosso contato com os clientes, né? A gente acordava cedo, dormia tarde, acordava, acompanhava a abertura das bolsas lá fora, muito contato no WhatsApp para poder mandar informações sobre o que ia acontecer no dia, porque aquele mês de março, ali, principalmente entre o dia 4 e o dia 25 de março, foram dias muito tensos, né? E a gente ficou muito surpreso com o nível de compreensão dos clientes, pelo menos dos nossos clientes, sobre o que estava acontecendo. É claro, tem alguns que ficam mais preocupados, né, sobre tudo que está acontecendo, e eu poderia dizer que a gente pode separar nossos clientes em dois grupos. A gente teve os clientes que ficaram realmente bastante preocupados e muito focados na preservação do capital, né? Então, isso também foi relativamente tranquilo, porque as nossas carteiras, a gente, lógico, pensando na natureza da atividade deles, e como o nosso foco é todo no longo prazo, né? Então a gente não tinha grande exposição a risco, né? As nossas carteiras são moderadas, então a gente estava bem posicionado, e a gente teve um grupo de clientes que também entendeu que ali haveria uma grande oportunidade. Então, alguns clientes toparam exposição à Bolsa naquele momento, né? A gente viu ali, em determinados momentos, a Bolsa a 62 mil pontos, e a gente orientou que realmente não fazia muito sentido naquele momento algumas empresas brasileiras que vinham há 5 anos vindo de uma crise lá de 2015 estarem descontadas a 50%. Quando que você pega uma Petrobras perder metade do seu valor de mercado, né, abaixo do seu valor patrimonial, a gente viu algumas outras empresas no mercado, Magazine Luiza e outras, que se apresentavam como excelente oportunidade naquele momento. E aqueles clientes que gostavam ou apreciavam um pouco mais de risco, toparam essa oportunidade, tiveram um excelente retorno aí nesses últimos 2, 3 meses, que viram que tinham um pequeno espaço no patrimônio deles para buscar uma oportunidade dessas, né? Então... Ô, Léo, foi seu caso? Você comprou mais ações? Foi o meu caso. Eu, como tinha o meu dinheirinho guardado no colchão, né? Como eu já falei, eu aproveitei. Tem que aproveitar um pouquinho. Eu aproveitei. Beleza, você estava falando... Você está falando a respeito dessa questão da crise, né, do atleta em si, né, dessa pandemia que também afeta o futebol. Eu tenho compartilhado com alguns, né, alguns atletas e algumas pessoas também, que essa pandemia está servindo para o atleta que capta essas informações, né, está servindo para várias coisas. A questão de pensar no pós-carreira, das questões financeiras, do tempo ocioso e também do casamento, né, porque geralmente a gente viaja muito, concentra muito, tá às vezes mais fora de casa do que dentro, e agora tá todo mundo perto da esposa, convivendo direto em pensamento, 24 horas por dia. Às vezes tem que dar uma luva de boxe para ela e ela desabafar. Você tem criança em casa, Léo? Não, ainda não tenho filho, não. Eu estou programando. Na verdade, estou guardando dinheiro para ter um filho em casa, que falaram que criança gasta, né? Mamadeira, leite. Gente, já vi que o Léo é super organizado, que coisa maravilhosa. Ô, Marcelo, conclui esse seu pensamento, depois eu quero voltar ali a conversar com o Léo, vai. Não, eu estava falando sobre isso, né? Assim, a gente, essa questão da aversão ao risco, né? A gente, na nossa filosofia de trabalho, a gente presta muita atenção nas finanças comportamentais, né? O ser humano ganhar R$10 é totalmente diferente de perder R$10. Isso não é simétrico, né? O ser humano, se puder, ele não quer perder nenhum real. Enfim, essa diferença absoluta, ela não é, como eu disse, simétrica, não é a mesma coisa.
Então, a gente respeita muito isso, né, o sentimento dos nossos clientes em relação às perdas. Então, a gente sabe também da natureza do trabalho deles, a pressão que envolve o dia a dia, né, eu sempre falo, né, o atleta é o profissional que mais perde no mundo, né, a gente vê isso muito no voleibol, a gente trabalha com muitos atletas do vôlei, então, muitas vezes você tem que perder 3 jogos para ganhar um, né, o resultado do atleta ele é medido a cada segundo, né, você bate na bola, você joga a bola para fora, você faz um gol, você erra um pênalti, então o trabalho dele é avaliado a cada segundo, então as pessoas estão sempre olhando para eles, então a gente tem que se aprofundar muito, observar muito o dia a dia deles, até para entender quais os investimentos a gente vai recomendar, né? Olha que interessante isso. Então, não é só o mercado, né? Mas a gente, mais do que nunca, sabe que todos esses eventos que estão acontecendo atualmente, né? Imagine se vier realmente uma segunda onda, tudo que está acontecendo com o mercado do futebol, né? 2020 está sendo um ano complicado, os atletas agora vão ter que jogar 2 temporadas praticamente em um mês, 1 ano e meio, né, Léo? Porque tem que terminar essa temporada e jogar a próxima em praticamente 1 ano e meio. Eles vão ser muito exigidos emocionalmente, fisicamente. Então, até isso eu tenho que observar no comportamento deles para ver como eles vão lidar com as finanças. Tudo isso é muito importante para que eles tenham tranquilidade daqui para frente. Porque é muito intenso, né? Porque eu brinco assim, que eu sou cruzeirense, mas eu não entendo nada de futebol, então eu sou aquela que é a última a saber das coisas. Eu vejo assim, quem é mais envolvido, até falando do ponto de vista do torcedor, imagina isso para o jogador. Você tem muito mais felicidades e muito mais tristezas, né? É tudo muito mais intenso, as emoções, né, são muito mais fortes para um lado e para o outro. Agora, Léo, então me conta, como é que ficou aí a sua organização financeira? Você está se programando para ter um filho, né, que você falou. Aproveita esse tempo em casa, né? Só uma sugestão, né? Claro. Ô, Léo, e assim, como é que você teve que mudar seu orçamento por causa desse corte de despesas? Você teve que ir na sua reserva de emergência? Ou você recolocou tudo, porque você sabe que você tem o Marcelo te dedurou para mim, falou que você é bem mão fechada, bem controlado de grana. Como é que você fez aí para se reorganizar? Na verdade, eu sou conhecido como pão duro, assim. Muita gente me Eu não conhece quis como falar pão essa duro. palavra, eu tentei ser gentil, mas já que você falou, é isso mesmo. Na verdade, eu tenho uma lista de aplicativos no meu celular de desconto e cashback, né? Que dá desconto em posto de gasolina, em restaurante, em comida, em compras na internet. Eu tenho tudo. Eu tenho esse negócio. Tem que Funciona bem economizar. isso? E eu sei, funciona demais. Demais. Às vezes é 10%, às vezes é com combustível, tem que economizar mesmo. E, na verdade, aqui em casa é muito legal, que a Camila, minha esposa, assim, a gente já, desde quando começou ali em março, praticamente, essa pandemia, eu já falei, ó, fecha as torneiras, fecha tudo aí, agora é economizar e comprar o essencial. Vamos comprar o essencial, vamos gastar no essencial, é comida, as contas aqui da casa, a luz aqui e tudo, mas vamos para o essencial, vamos priorizar essas questões, porque ninguém sabe como vai ser, se vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, e vamos aqui botar na balança aqui. E ela é sensacional, é uma menina muito, muito bacana, assim, e com certeza ela fechou aí as torneiras dela, e as minhas também. A gente vai se equilibrando, a gente tem sempre outros investimentos, outros recursos, como diz o Marcelo aí, um dinheirinho guardado debaixo do colchão, e, e a gente vai sobrevivendo a essa pandemia aí, essa crise, né? Mas é Agora, importante Léo, fazer justiça, Denise, desculpa interromper. O Léo ajuda vários projetos sociais, tá? Então, é um pão duro do bem, tá? O Léo ajuda muita gente, enfim, isso é legal falar. Eu não eu queria entendo falar isso. sobre... Eu não queria falar sobre isso, né? Porque, assim, eu tenho os meus investimentos, eu tenho vários tipos, né? Um investimento mais conservador, um pouco mais arriscado, mais agressivo, em ações, variáveis e tudo. Mas eu tenho esse investimento, né? Que para mim é um grande propósito, assim, de vida, que é um investimento nas pessoas, assim.
Eu tenho 2 projetos sociais, que um projeto social é em Porto Alegre e o outro é aqui em Minas Gerais, onde o projeto social em Porto Alegre tem mudado a realidade de muitas crianças e também a realidade da sociedade, que o número de violência caiu drasticamente ali na região do Morro Santana, e aqui também em Belo Horizonte, no Paquetá, na Vila Paquetá aqui também, vem reduzindo cada vez mais a violência, e esse é um grande investimento nas pessoas, é um grande propósito que eu tenho, assim, de poder abençoar, de poder envolver, de poder ensinar, influenciar essas crianças a estarem seguindo um novo caminho, um direcionamento de vida, até mesmo projetando outras coisas, entusiasmando ela a fazer várias coisas, assim, né? Nossa, que ótimo. Você é mineiro, né, Léo? Eu sou mineiro, mas joguei no Grêmio, e também joguei no Palmeiras, joguei no Grêmio 10 anos, eu fiz alguns laços lá, algumas pessoas, tem alguns projetos sociais lá, e aqui também. Ah, que legal, que interessante. Então tá bem aplicadíssimo. Tá ótimo. Um pão duro do bem, né? Um pão duro Pão do bem. duro do bem, tá ótimo, excelente. Imagina, pergunta para essas crianças que coisa boa que deve ser tá aí sendo atendida pelos seus projetos. Agora, você está com quantos anos, Léo? Eu estou com 32 anos de idade. Então, um jogador de futebol de 32 anos, você se imagina jogando mais quanto tempo? Imagino, eu assim, sou muito profissional, me dedico bastante, eu quero prolongar o mais tempo possível, de 7, 8 anos aí, jogando ainda em alto nível. A gente procura sempre se cuidar bastante para que prolongar cada vez mais a nossa carreira aí. Então, você acha que você pode chegar até os 40 jogando? Até os 38, 40. Não igual o Zé Roberto, né? O Zé Roberto é um cara acima da média, fora da curva, mas 38, 40 é o nosso projeto. Assim. Aí depois você quer fazer o quê? Você já pensa nisso ou não? Então, a gente já penso nisso desde os meus 26 anos, né? Cada vez mais eu tenho abrido alguns leques, ainda não tenho uma coisa específica ainda, não. Tenho abrido alguns leques, a questão, né, da porta financeira eu gosto muito, até mesmo do futebol, outras áreas, né, questões de inovações, eu gosto bastante. Eu estou abrindo um leque, mas a princípio, hoje a minha meta mesmo é estender a minha carreira o máximo possível. Mas você já pensa que talvez quando você se aposentar de ser jogador de futebol, ainda vai trabalhar algumas décadas na sua vida e que provavelmente a sua renda pode não ser igual àquela é hoje, então você já está se programando para a aposentadoria. Você já fala sobre isso com o Marcelo? Você já pensa sobre isso? Na verdade, é uma das coisas que eu sempre falei, né? Desde o início, eu sempre falei, que eu sempre comunico também para minha esposa, né? Eu sempre falo. Eu converso com muitos jogadores que já pararam, que tiveram esse baque, né? Esse choque, porque é um choque muito grande, né? É um choque muito difícil, como eu disse, né? Essa experiência de pandemia é uma experiência que vai fazer com que os salários reduzem, muitas vezes para de receber o salário, os tempos ociosos, o que fazer, muitas coisas assim são um grande desafio para o atleta que para, né, pós-carreira. Eu tenho conversado com alguns que enfrentam alguns desafios, tanto financeiros quanto emocionais e projetos de vida que são muito fortes, assim. E eu já me programo, né, desde os meus 26 anos, né, em relação ao financeiro, para mim ter uma reserva, ter um recurso, ter alguma situação confortável para mim e também já projetando algumas coisas no que fazer, trabalhar, em que eu quero trabalhar, no que eu quero fazer. Estou me capacitando em algumas áreas, não tem uma área em específica assim, eu vou seguir para o lado financeiro, eu vou seguir para continuar no futebol. Eu ainda não tenho essa coisa específica ainda, mas que a gente está abrindo leque, se aperfeiçoando, estudando, buscando informações e conhecimento para que quando parar ali eu já tenha tudo meio que engatilhado, né? Tudo meio que encaminhado para que a gente continue com o nosso projeto de vida, continue trabalhando. Né? Até lá, eu acredito que eu vou ter 3 filhos, viu, Denise? Que eu já vou ter economizado algum dinheirinho, viu? Ah, que coisa legal! Isso mesmo, grandes planos. Boa sorte aí para você e para Camila. Agora, Marcelo, me conta, esse tipo de mentalidade que o Léo tem, ele é exceção? Ou você vê em outros jogadores esse tipo de mentalidade, uma pessoa assim mais consciente olhando para frente? E outra coisa, se algum jogador chegar para você com 25, 26 anos, chegar e falar assim, olha, eu quero já me programar para aposentadoria, como é que você organiza isso na vida do atleta?
Denise, eu acho que essa é uma mentalidade que já melhorou muito. Se a gente fosse comparar com 10 anos atrás, era muito diferente, mas cada vez vem melhorando mais. Eu acho que a gente está no momento de dar mais um passo, né? Eu acho que foi feita uma grande evolução, que é essa coisa do acesso aos investimentos, de todo esse processo da desbancarização, dessa questão dos atletas descobrirem as corretoras. Eu acho que agora a gente tem esse projeto da Excellence, que é fantástico, que eu acho que já é um outro passo que está sendo dado, né? Porque a gente tem aqui a figura do Guga, tem o nosso trabalho, a capacidade da Genial, que é isso que a gente está querendo levar para os atletas, de um outro atendimento, uma outra capacidade de análise, uma outra agregação de valor, né? Que já é um grande passo que a gente está dando de poder levar para esse mundo dos atletas. E agora a gente quer mais. A gente quer, com esse projeto, levar uma nova mentalidade, levar mais informação, levar mais conhecimento, que é justamente que vem ao encontro da sua pergunta. O que a gente precisa levar, além do conhecimento de investimentos, para esse atleta de 25 anos ou de qualquer idade? É a busca por informação, a criação dessa mentalidade, de como esses investimentos têm que se conectar com a parte jurídica, tem que se conectar com o contábil, tem que se conectar com a parte fiscal, tem que se conectar com a construção de uma personalidade, tem que se conectar com a gestão de patrimônio, né? Porque a gente sempre fala, né, que no Brasil até o nosso passado é incerto, né? A gente tem, em média, 37 mudanças de lei no Brasil por dia, né? Claro que nem todas vão nos afetar diretamente. Então, eu acho que nesse projeto da Excellence, a gente vai fazer coisas muito diferentes do que estão sendo feitas agora. Então, eu acho que para um atleta de 25 anos, ou para qualquer outro que se juntar a esse projeto, a gente vai poder ajudar a construir uma mentalidade ainda melhor, que não só em relação aos investimentos, mas a entender como todo esse contexto mundial, né, aconteceu uma briga Rússia e Irã sobre o petróleo, né? Ele vai ter lá o morning call, ele vai ter o fechamento do mercado, ele vai ouvir você todo dia, ele vai ouvir o Vilegas, ele vai nos ouvir, ele vai entender como que aquilo impacta a vida dele, né? Ele vai entender por que Magazine Luiza é tão importante como empresa para o varejo, ou seja, vai aumentar a compreensão dele. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente vai, enfim, conectar todos esses pontos, fazer dele um profissional melhor, fazer dele uma pessoa melhor e melhorar, né, no final das contas, essa rentabilidade que ele tem, que é o que ele quer também, para trazer os números que ele precisa, né, aquela bola de neve da qual ele vai viver no futuro, né, que no final são os juros compostos, né, que é o que ele vai precisar para ele viver aqueles 40, 50 anos depois. Só que ele vai construir tudo isso com uma mentalidade e com um aprendizado muito maior, né? Não é só olhar para o final do mês e olhar o relatório, né? É isso que a gente está se propondo, né? Olha, chegaram aqui algumas perguntas, eu vou passar aqui então uma para o Léo e uma para você, Marcelo. Então vamos lá. Léo, o Diego pergunta, boa tarde, como o jogador de futebol se planeja financeiramente dentro de um contrato de 3 ou 4 anos e também com o risco de não receber dos clubes? Na verdade, assim, a gente sabe que a pequena fatia, né, são a fatia de clubes da Série A que às vezes tem um contrato muito alto. Contratos altos, contratos com valores significativos, mas a grande fatia mesmo é uma fatia muito difícil e às vezes nem chega a realizar ou fazer um contrato de 3 anos, né? Reduzem a contratos de 6 meses, de 1 ano, contrato no máximo de 2 anos. É sempre uma realidade do futebol brasileiro em si, é uma realidade muito difícil, assim, muito sacrificante, assim. Muitas vezes, às vezes, igual a mesma pergunta disse, né, que cumpre ali um contrato de 6 meses, mas acaba nem recebendo esses 6 meses, né?
fica devendo e às vezes tem que dar um jeito, se virar e vai para outro clube, chega o outro clube também não paga. Então é uma questão sim, muito difícil que os atletas vivem. Né? Todo mundo acha que é na realidade, todo mundo acha que é todo mundo igual o Neymar, né? Que recebe contratos milionários. E a realidade não é essa, né? Esse é 1% do futebol brasileiro. Eu, assim, tenho uma dica que eu sempre dou em relação à questão de economizar, de poder organizar, primeiro buscando profissionais e a segunda traçando o objetivo de vida e os padrões de vida, né? Se você, por exemplo, recebe R$1.000 ou R$5.000, a gente sempre busca um padrão de vida, uma questão bem pequena que você consiga se manter, né? Para a corda não esticar muito e você não conseguir segurar lá depois que termina o seu contrato. Se você tem 3 anos de contrato, como foi a pergunta, né? Você faz um cálculo em cima dos 3 anos de contrato, porque a grande maioria dos jogadores, numa idade menor, acha que sempre vai fazer contratos e contratos com clubes da Europa, vai ser vendido, né? Aquele sonho todo, né? E não acontece com todos, né? A gente sempre tem que calcular aquilo que a gente tem na mão, né? Se é os 3 anos de contrato, esse planejamento tem que ser feito, é um planejamento que também a Top Soccer faz, em relação aos 3 anos de contrato, que você tem que projetar ali o seu padrão de vida, os seus investimentos e também o pós, né? Talvez você não vai conseguir fazer outro tipo de contrato igual esse de 3 anos. O meu áudio sumiu. O seu... Tranquilo, Denise. Tá sossegado. Segura aí, Léo. A gente está na pandemia. Tá tranquilo. Para não. Agora sim. Agora vocês estão me ouvindo? Joia. Ô, Léo, o que eu tinha te perguntado é que, assim, que o Cruzeiro ano passado acabou descendo, né? Caiu para a Série B. Não é? E que você foi dos poucos que ficaram, não é isso? Exatamente. E seu contrato vai até quando? Permaneci. O meu contrato vai até 2022, né, com o Cruzeiro. E eu em janeiro, né, em toda aquela turbulência toda, eu fui um dos jogadores que declarei que ia permanecer, que ia ficar por gratidão, né? A gente sabe das dificuldades, dos problemas e tudo, mas que mesmo às vezes nem sabendo se ia receber ou não, a gente decidiu permanecer no clube, né? Porque passei 10 anos na minha vida, são 10 anos que eu estou no Cruzeiro, e 10 anos de muita alegria, de conquistas, títulos, né? 2 títulos de Campeonato Brasileiro, 2 títulos de Copa do Brasil, né? E não vai ser um momento difícil que o clube passa, como todo mundo passa um momento difícil na vida, que eu vou virar as costas para o clube, né? Então, por gratidão, por gostar do clube, por amar o clube, por passar 1/3 da minha vida aqui, eu decidi permanecer e ficar no clube. Como cruzeirense te agradeço, hein? É isso aí. Quem é cruzeirense sabe, quem é cruzeirense apaixonado sabe, quem sabe que o Cruzeiro é grande, tem muita história, né, que o Cruzeiro logo já vai estar na prateleira de cima de novo, brigando por títulos, brigando por finais de Copa do Brasil, finais de Campeonato Brasileiro, Libertadores. Esse é o nosso Cruzeiro que a gente conhece, né? Então, é arregaçar a manga, trabalhar bastante para que a gente consiga aí colocar o Cruzeiro de novo na prateleira de cima. O Marcelo tem uma pergunta aqui, ó, do Black Investimentos. Boa tarde, pessoal. A virada de patrimônio de um atleta brasileiro, principalmente no futebol, é grande. A maioria vem de periferia. É super importante ter essa consciência financeira, né? Sem dúvida. A gente... eu me sinto muito grato pelo trabalho que a gente faz, Denise, porque a gente tem um campo, né, de observação do ser humano em si muito privilegiado, porque são histórias muito ricas, né, que a gente tem o prazer de ouvir e de poder ajudar, e muitas vezes a gente tem que abandonar a planilha, a calculadora,
para poder entender e colaborar com aquela pessoa que está ali na nossa frente, confiando na gente e dividindo as suas histórias conosco, né? Então, muitas vezes, o Léo sabe muito melhor do que eu, porque ele divide quarto com esses atletas e já, né, ele foi um jogador da base. Então, muitas vezes, você vai tentar entender por que tal atleta tem qual aquele comportamento de consumo exagerado, né? Você tenta trabalhar a educação financeira dele, é porque foi privado de tanta coisa, né? Muitas vezes não teve um convívio familiar com um dos pais ou com ambos, muitas vezes deixou de se alimentar para poder alimentar os irmãos e teve ali uma trajetória difícil na base para poder... então, eu tenho muitas histórias dessas para contar e não para contar, mas que eu escutei e que eu valorizo muito poder trabalhar com essas pessoas e poder compreender, e muitas vezes a gente tem que deixar, não é a planilha, não é a calculadora que vai resolver, é uma boa conversa, é a compreensão, é um abraço, você entender a história de vida daquela pessoa para poder ajudá-lo a ir corrigindo isso ao longo do tempo e admirar, né? Porque são grandes vencedores da vida, e o esporte permite isso, né? O esporte, ele é realmente uma alavanca, né, de movimentação social e que permite que pessoas que talvez não tivessem uma boa oportunidade na vida cresçam e possam realizar muitas coisas importantes e ajudar pessoas também. Então... Léo, você foi criado pela sua mãe? Só pela sua mãe? Eu fui criado só pela minha mãe. Minha mãe é separada do meu pai, né? Como eu disse aqui no início, né? Minha mãe foi uma pessoa muito trabalhadora, que ela bancava sozinha os 3 assim, filhos? Como criou nós 3, assim, filhos, claro, sem esbanjar nada, sem nada, mas ela conseguiu criar a gente de uma forma muito, muito significativa, assim. Guerreira maravilhosa. O Marcelo, uma outra pergunta aqui, é uma coisa mais específica. Ele diz o seguinte, o José Eduardo: um jogador que recebe no exterior tem dificuldade de trazer o dinheiro para o Brasil? Existem limitações impostas pelo país contratante? Não, hoje é muito tranquilo, assim, existem países, né, que têm um acordo de não bitributação com o Brasil, né, isso tudo é normatizado pela Receita Federal. Existem outras situações e outros procedimentos junto ao Banco Central, né? O importante é que sejam tomadas todas as precauções e sejam observadas todas as normas, né? Existem tanto as obrigações fiscais, né, que tem que serem observadas junto à Receita Federal, e as normativas em relação a procedimentos bancários, que tem que serem observados em relação ao Banco Central nas operações de câmbio, né? Mas hoje não é um procedimento extremamente sofisticado, mas tem a sua complexidade, mas não é nada tão sofisticado, mas exige cuidados, né? Ô, Léo, com o rebaixamento do Cruzeiro e com essa pandemia, o seu salário caiu, assim, tipo, pela metade? Se importa de falar com a gente? Não sei se é... Você está curiosa, hein, Denise? Eu acabei falando, tá querendo números. Não precisa falar número, não, mas verdade, é só para saber se é muito diferente. Não, reduziu 80%, reduziu um percentual significativo, assim, né? E a gente decidiu ficar para amor ao Cruzeiro, igual eu te falei, assim, não é nem questão financeira, nem salarial, não. O nosso objetivo é colocar o Cruzeiro de novo na prateleira de cima, né? Tá, agora, Léo, seguinte, você teve Covid, né? Exatamente, tive Covid. Eu tive Covid na semana passada, aí 3 dias depois eu fiz outro teste, aí deu negativo, e 3 dias depois eu fiz outro teste também, deu negativo também, aí eu já voltei a treinar mesmo na semana passada, né, e tá sendo muito, as informações estão sendo muito difíceis, assim, né, para todo mundo, né, todo brasileiro, as informações estão sendo difíceis, assim, igual a gente recebeu a notícia que os assintomáticos transmitem,
Depois, no outro dia, os assintomáticos não transmitem mais. Aí tem várias questões, né? Várias Mas agora já voltou, assintomáticos gente... transmitem de novo. Já nem sei mais. Eu só sei que eu não tô com Covid. Eu sei que eu não tô com Covid, eu tô treinando, eu tô com muito saudável, deu teste positivo de Covid, mas estava treinando normalmente, não tive sintoma nenhum, estava super sossegado. Eu e minha esposa tá com contato comigo 24 horas por dia, não teve. Minha família também não teve, deu tudo negativo. A gente continua, né, assintomático, sem problema nenhum, estamos treinando e voltando às atividades normais. Ótimo. Agora me conta o seguinte, tá muito polêmico essa questão da volta aos gramados. A gente conversou com o Zico aqui, tem um mês ou dois, né, Deilson? Tem um tempo que a gente conversou com o Zico, por exemplo, na época que a gente conversou com o Zico achava que só tinha que voltar ao futebol quando tivesse também possibilidade de voltar o público. Ele achava que não fazia sentido voltar ao futebol, voltaram os jogos, sem o público. Isso foi bem no comecinho da pandemia. Eu não sei como é que é hoje a mentalidade do futebol, de um modo geral, e como é que você vê isso? Tá precipitado essa volta? Já está na hora de voltar? Dá para voltar sem o público? Como é que você está vendo isso? Eu acho que vai ser inevitável a volta sem o público, né? No meu modo de vista, na minha opinião, o futebol tem que voltar, o futebol precisa voltar. Voltar por vários sentidos, várias coisas. Primeiro, porque o futebol é alegria, é entretenimento, né? Trazer alegria para o povo brasileiro, fazer o povo animar de novo, fazer o povo, né, se colocar para cima de novo, dar um up no povo. Isso o brasileiro gosta de futebol, né? Isso é sensacional. E outra porque a saúde dos clubes, né? A saúde dos clubes, dos atletas, precisa se movimentar novamente, ter jogos, né? As questões dos patrocinadores precisam expor as suas marcas. A saúde do clube financeiramente ela precisa dos jogos para se manter. Então, claro, tem toda a precaução, todas as medidas necessárias, mas que eu acho que vai ter que ir se adaptando, principalmente nesse início agora, sem o público, como está acontecendo lá na Europa já, alguns clubes, campeonatos já estão voltando, já sem a participação dos clubes, tanto que alguns clubes já colocaram até o barulho da torcida nas caixas de som do estádio, então, para não ficar aquele jogo morno, né? Mas que vai ser um início assim que é inevitável, ao meu ver, assim, precisa voltar, claro, aos poucos que vai voltando os treinos, vai voltando as questões, vai tendo essa confiança, e aos poucos os clubes vão voltando assim. Acho que tem uma demanda e uma necessidade de voltar ao futebol, assim. Porque todos os outros clubes estão fazendo isso como o Cruzeiro está fazendo, a testagem semanal nos atletas? Então, cada estado está tendo uma medida diferente, né? Igual no Rio Grande do Sul, os clubes já voltaram já tem mais de 1 mês e meio. Aqui nós temos quase 1 mês. Os clubes de São Paulo estão voltando amanhã, né? Então, cada estado tá seguindo as suas ordens, né? Até mesmo dos seus governantes, né? Dos seus municípios, né? E aí está tomando as certas medidas, certas providências nesse período. Você acha, então, está na hora de voltar? Eu acho que vai ser uma questão que todos nós precisamos com que nos adaptarmos a esse vírus, né? Que a vida do brasileiro ela tem que ir aos poucos voltando ao normal, ela tem que ir aos poucos voltando à sua rotina normal, com todas as prevenções, com todas as suas precauções também, com máscara, álcool gel, essas questões todas, mas é necessário, até mesmo porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam sustentar as suas famílias, e nós, atletas, também não somos diferentes, né? A gente precisa comer, a gente precisa sustentar a nossa família, os clubes também precisam pagar os seus funcionários, né? Manter a sua rotina ali, porque tem essa necessidade, né? O povo brasileiro precisa disso e tem que tomar as situações, as medidas e voltar ao seu viver normal, né? Porque a renda da bilheteria é só uma parte da renda dos clubes, né? Tem os patrocínios, tem as transmissões pela televisão, isso tudo também esse dinheiro poderia começar a gerar mesmo sem o dinheiro da bilheteria, é isso, né? Isso, exatamente. A questão da bilheteria é uma parte. Aí vem outras coisas, a exposição da marca, os outros patrocinadores, algumas outras parcerias, a questão da TV, a questão
de outros recursos que os clubes mesmo vão desenvolver nos seus conteúdos para monetizar e gerar renda para eles, né? Mas tudo isso define a questão da volta aos jogos. Isso faz total diferença aí nos clubes. E essa ideia que você tem é uma coisa que você vê em outros jogadores também? Esse é o consenso, pelo menos no Cruzeiro, por exemplo? Assim, no Cruzeiro, a grande maioria, né? Cada atleta tem o seu modo de pensar, uns têm um pouco mais de medo, outros são um pouco mais precavidos, outros já são mais corajosos, assim, ou mais, né, na intenção de voltar mesmo. Então, não só no Cruzeiro tem essas opiniões diversificadas, mas também no Brasil inteiro, porque tem igual como eu disse aqui, né? Tem muitas informações que não batem, né? Tem muitas informações que a gente tem acesso, mas que talvez geram uma certa dúvida na cabeça, uns receios, medos, né, de voltar, passar para a família, passar para outras pessoas. É igual eu te falo, eu tive o Covid, minha esposa não pegou. Aí um dia eu fiquei observando as notícias, o assintomático transmite, depois não transmite, agora você falou para mim que já transmite de novo, que já não transmite mais, que eu não sei o que vai acontecer. Aí é a gente tomar nossas medidas, as precauções, cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade e buscar o leite das crianças, né? O leite das nossas crianças, que eu ainda estou projetando ainda. Dos seus 3 filhos que ainda vão rolar aí, né? Eu não tenho filho ainda registrado, não, mas tem outros aí que a gente sustenta e tal, ajuda. Tem os seus meninos das instituições que você ajuda também. Olha, super obrigada, Léo, por esse bate-papo aqui. Boa sorte na vida, com a Camila, com sua família, e no futebol, e vamos voltar para a prateleira de cima, que é isso que o torcedor mineiro merece. Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua companhia aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, agradeço Denise. muito vocês dois, viu? Muito obrigado, Denise. Foi um prazer estar participando da live com vocês, né, da Genial. E quanto mais genial a gente fica mais genial, a gente fica mais inteirado nos assuntos. E tô te acompanhando lá sempre, viu? Isso aí, então 5h30, liga aí, fechamento do mercado ao vivo aqui. Agora a gente tem um negócio também chamado Casa do Trader, todo dia 10h30 da manhã, a mesa de operações fervendo, transmissão ao vivo aqui da Genial. Então um beijo para vocês dois, você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia. Quem ainda não é cliente da Genial, esse QR Code que está na tela para você abrir sua conta. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações de outras conversas legais como essas aqui que eu tive com o Léo e com o Marcelo. Obrigada, um beijo.